Ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos juntos até meio-dia falando em esportes para você com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte é goleada pelo Sport no Moisés Lucarelli, está rebaixada à Série C do Campeonato Brasileiro. Derrota no sábado e vitórias de CRB e Chapecoense na tarde de ontem confirmaram o rebaixamento da Macaca à terceira divisão. E Berlim divulga a carta à torcida nas redes sociais do clube após confirmação da queda. Agora a Ponte apenas cumpre tabela na última rodada contra o Avaí, na ressacada. No duelo dos dois últimos colocados, o Brusque venceu o Guarani por 2-1 no Augusto Bauer. Com o resultado, o Guarani vai fechar a Série B na última posição. Jovem atacante da base, Léo Porfírio, marcou seu primeiro gol como profissional. Também cumprido tabela, Guarani se despede na Série B no próximo domingo contra o Ceará no Brinco. Com o empate do Novo Horizontino contra o Paysandu na tarde de sábado, o Santos garantiu antecipadamente o título da Série B. Com apenas o acesso do Peixe definido, 5 times ainda seguem na briga pela vaga na elite do Campeonato Nacional. Santos e Ponte Preta garantem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Peixe entrará na terceira fase da competição por conta do título da Série B. E assim, abriu vaga para a Macaca pelo desempenho do último Campeonato Paulista. A gente que cuida da carreira de Neymar negou os rumores de que o craque possa deixar o Al Hilal na próxima janela de transferências. O provável destino apontado é o Santos, clube em que o atacante foi formado. Pini Zahavi garantiu que o jogador está feliz na Arábia Saudita. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Manda sua mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp atendendo você agora com mensagens de texto. Mande para cá, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel.
Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando aqui na Rádio Bandeirantes com o Em Dia com a Bola, trazendo informações do Campeonato Brasileiro da Série B, penúltima rodada. Vamos aos resultados. O Novo Horizontino empatou por 1-1 diante do Paysandu. Lembrando que na sexta-feira ainda, Mirassol e Operário empataram por 1-1. O Amazonas perdeu em casa para o Goiás 4-0. Mesmo resultado era a derrota da Ponte para o Sport. O Vila Nova perdeu para o Ituano por 4-3. Brusque 2-1 no Guarani, Chapecoense 2-1 no Coritiba. Santos perdeu para o CRB 2-0. Hoje o fechamento da rodada, 2 jogos, 9 da noite, Botafogo e Avaí, 9h45, Ceará e América Mineiro. Santos líder e campeão, apesar da derrota de ontem. Mirassol, Novo Horizontino, Sport e Ceará brigam por 3 vagas. O Mirassol tem 64, Novo Horizontino 64, Sport 63, Ceará 60. Em caso de vitória hoje, o Ceará ultrapassa o Sport pelo número de vitórias. Na parte de baixo, o Guarani já estava rebaixado, assim como o Brusque. Foram rebaixados nesta rodada Ituano e Ponte Preta em função das vitórias de CRB e Chapecoense. Portanto, Ponte, Ituano, Brusque e Guarani vão disputar a Série C do próximo ano. Botafogo, CRB e Chapecoense estão garantidos na próxima edição da Série B. A última rodada, em princípio, toda ela no domingo 18h30, Goiás e Novo Horizontino, Guarani, Ceará, Mirassol e Chapecoense, Ituano e Amazonas que vão cumprir tabela, assim como América e Brusque, Avaí e Ponte Preta, CRB e Operário, Coritiba e Botafogo, Paysandu e Vila Nova, e também vamos ter esse jogo que vale, Sport e Santos. Para fechar, eliminatórias sul-americanas, o Brasil volta a campo amanhã, 12ª rodada, encara em Salvador a seleção do Uruguai em busca da reabilitação na competição. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Tá todo mundo nervoso pra caramba. Com o seu negacionismo, Eberlin, responsável pelo futebol profissional, derrubou a ponte. André Gonçalves. Vamos em frente aqui. Bom dia. Você quer fazer um grande bem para o futebol de Campinas? Entreviste os 2 presidentes de Ponte e Guarani no mesmo programa e pergunte a eles o que farão para recuperar o futebol dos 2 clubes. Sem arrogância ou demagogia, sem pensar em resultados de derby. Simples como reconstruir o que uma história construiu. Luiz Gonzaga Matiello. Nossa, esse aqui tá longe, hein? É o Emerson Ponte Pretano de Valinhos, sobre o rebaixamento dos 2 times de Campinas para a Série C. Que adiantou salários e premiações em dia se esses jogadores são limitados e não têm condições de vestir tais camisas? Diretoria da Ponte só se preocupou com finanças estarem em dia e obras de melhoria. E sobre o time nada, pois não souberam avaliar tais jogadores acreditando na campanha. E por aí vai. Um abraço e obrigado aí pela sua mensagem. Bom dia, CH e amigos da Band. Que fase dos times de Campinas? Guarani no primeiro turno fez 11, a Ponte no segundo fez 12. Devem ter batido o recorde da Série B e merecem cair. André Patti.
Vocês venderam um tema motivacional para jogadores e torcedores da rival que uma vitória contra o Vila rebaixaria o Guarani. Terão coragem de dizer que quem rebaixou a Ponte foi o Guarani, pois o rival fez 6 pontos. De 6 fez 1 só. Renato César Bugrino. Renato, você está completamente enganado, cara. Completamente. E eu não vou nem polemizar contigo. Você distorceu completamente o que nós falamos aqui. Mas isso é um problema seu, é sua opinião, eu respeito, mas a minha é diferente, tá bom? Obrigado pela mensagem. Gostaria que vocês perguntassem ao Eberlin como assim revés inesperado, tirando ele, alguém tinha dúvida? Cléfor, eu não tinha nenhuma dúvida. Vocês me acompanham todo dia aqui, eu tô falando desde quando o Nelsinho estava aí, que a coisa estava começando a sinalizar com muita preocupação, porque o time parou de jogar. Então, por que parou de jogar? Porque não justifica 12 pontos no segundo turno depois do primeiro turno que a Ponte fez. Alguma coisa existe, mas eu não vou ficar conjecturando aqui, tentando adivinhar, tá? Esse aqui também não vou, porque tem coisa aqui que o pessoal tem que ter calma agora, gente. Não adianta, tem que ter calma. Bom dia. Bom, 2 times de Campinas estão no buraco, mas vejo assim, o Bugre projetou o descento, já na rival não teve força para escapar. E olha que estive vendo os times que irão participar da Série C. Melhor irmos disputar a D, Carlos Castelo. Eu não entendi esse negócio que você colocou aqui, que o Guarani projetou o descenso. Eu não entendi muito bem. A mesma soberba, arrogância e desconsideração que o presidente da rival teve com os seus torcedores, a anta do RM teve com a nossa torcida. Prometeu um campeonato paulista sólido, passando para a segunda fase e uma Série B tranquila, sem sustos. A diferença é que nós passamos a não acreditar nessas balelas bem antes do que os rivais. Parabéns, Ricardo Moisés e seus súditos. Sumam daqui. Perna, do Boa Vista. O profeta visionário do Apocalipse. Muito estranho essas expulsões dos jogadores da Ponte. Seria salários atrasados ou casa de apostas, Ronaldo do Japadão? Nem uma coisa nem outra. Não é a informação que eu tenho, mas está registrado aqui. Boa tarde a todos. Estou muito triste com a queda da Ponte. Espero que não volte tão cedo. Rogério de Hortolândia. Eu espero que volte rapidinho. Chegar uma única palavra para representar os 2 times de Campinas esse ano. Vergonha. Valeu, Ale. Bom dia, o maior problema da Ponte é seu ditador Pinóquio. Se ele realmente gostasse da Ponte, pedia para sair. Ele quer afundar ainda mais um pouco. Marcelo do Nóbrega. Bom dia, CH, tudo certo? Mais ou menos, né? De saúde tá tudo certo, família tudo bem, emprego tudo bem. O problema é essa tristeza aqui, né? Sabe o que mais doeu? Ver um segundo turno sem vontade, sem raça, sem trabalho. Os irmãos podem até ter pego a lanterna, mas pelo que vocês falam, eles se esforçaram, tinham raça e trabalharam. Já a minha nega véia mal entrava em campo. Boa semana e campineiros sigam em frente. Esses dirigentes não têm o direito de estragar as nossas vidas. Futebol, para nós, tem que ser lazer. Tiago Barba, é isso aí, lá. É isso aí, Tiago. Para vocês da Rádio Bandeirantes, a quanto vocês atribuem o decesso da macaca ao seu Eberlin? Bruno Menali. Uma responsabilidade grande, ele é o comandante, ele que contrata, ele que descontrata. O regime ali é presidencialista, ele tem lá um corpo de pessoas que ele ouve, mas a decisão final é dele. O principal responsável é ele, na minha opinião. Os outros companheiros aqui eu não sei o que eles pensam. Quem apanha mais, o futebol de Campinas ou o Whindersson Nunes? Um abraço e boa semana. Boa Série C. Rovilson de Hortolândia. Edson Elias. Bom dia, equipe campeã. Ambos os clubes com péssimo modelo de administração. Não evoluem e vivem a pagar multas e dívidas e contratações e rescisões mal feitas. Tinha que acabar assim. Tenho muita dúvida sobre o poder de recuperação dos clubes. Que envergonham Campinas. Edson. Estou extremamente triste com a Ponte. A Ponte caiu por vários motivos, mas a torcida pode esquecer que o Santos atrapalhou muito a Ponte. Foi desonesto com o Gé e ontem entregou o jogo por um time horrível do CRB. Marcos Carvalho. Eu não concordo com o que você está falando aqui, não. Eu não acho que o Santos entregou nada, não. CH, a gente já tinha visto na política a coisa de que o importante é tirar o cara de lá. Na Ponte aconteceu o mesmo. Eberlin não tinha projeto de nada. Apenas ia ocupar o poder.
empregou ex-jogadores e um bando de que se diziam jogadores de futebol. O resultado, aí está. É o Paulo Neves. É isso aí, cara. Não adianta o Brigatti dar de santo que ele montou essa porcaria de time. Porque os expulsos não foram demitidos ainda? A Ponte não merece a Copa do Brasil. Alexandre, vamos em frente aqui, porque o negócio é longo, hein? Bom dia, com a disputa da Série C e na Copa do Brasil, como você acha que a Ponte deve montar o time? Contratar jogadores com características truculentas para a Série C ou habilidosos para a Copa do Brasil? Carlos Silva, do Jardim Interlagos. A primeira providência para os dois times de Campinas é montar times bons para sobreviver no Campeonato Paulista. O brasileiro vai ter que ser um pouco mais à frente. Eles não podem cair de jeito nenhum. 11h46 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que segunda-feira triste pro torcedor pontepretano, né, CH? Afinal de contas, o time está oficialmente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado foi humilhado, goleado pelo Sport 4-0 no estádio Moisés Zucarelli. E no domingo, com a vitória da equipe do CRB e também vitória da Chapecoense, matematicamente não é mais possível a Ponte deixar a zona do rebaixamento. Uma temporada que até começou de maneira bacana no Campeonato Paulista, a classificação, a fase seguinte, as quartas de final. O time começou bem até o Campeonato Brasileiro da Série B, mas no segundo turno degringolou e foi rebaixado aí no fim de semana. Tudo deu errado, né? Agora é tentar juntar os cacos e partir para a próxima temporada para buscar a recuperação. O técnico João Brigatti, em rápida entrevista coletiva após o jogo do sábado, pediu desculpas à torcida após a goleada, antes mesmo de ter confirmado o rebaixamento de forma matemática. Em respeito ao nosso torcedor, uma situação muito complicada nesse momento. A gente vive dentro do esporte momentos de alegrias, momentos de tristeza. O que a gente não pode viver dentro do futebol, dentro do esporte, dentro daquilo que a gente pratica no dia a dia, é você ver uma situação dessa da equipe da Ponte Preta, principalmente dentro de casa, ser humilhada por um time adversário. Isso não cabe. Isso não cabe dentro da Ponte Preta. Então eu quero aqui, eu sei que não vai valer muita coisa, mas a nossa desculpa para a nossa torcida. É o mínimo que nós temos que fazer, é pedir desculpa para a nossa torcida. Nós estamos devendo muito para a nossa torcida, para a instituição Ponte Preta. Então, eu sei que não vai resolver, o momento é complicadíssimo, mas aceite de coração as nossas desculpas aqui. Nós estamos deixamos a desejar ao longo do campeonato todo, uma situação que veio se agravando, a Ponte Preta veio caindo pelas tabelas e não tivemos força hoje, principalmente dentro de casa, principalmente para respeitar, né, essa camisa que é a Ponte Preta. A gente pelo menos ser uma equipe briosa, ser uma equipe valente, uma equipe determinada. Resultado de vitórias ou derrotas fazem parte do futebol. O que não faz parte do futebol é você não ter uma reação até o final da partida e não deixar que a equipe adversária venha aqui em plenos domínios dentro do majestoso e apresentar um futebol pífio como nós apresentamos hoje em todos os sentidos. Logo após a confirmação do rebaixamento, a Ponte Preta divulgou uma carta aberta ao torcedor, pedindo aí desculpas e afirmando, segundo o próprio presidente Marco Eberlin, que assina a nota, que outras explicações vão ser dadas e os motivos que levaram a Ponte Preta ao rebaixamento também vão ser elencados, mas mais do que carta aberta, do que entrevista coletiva, o torcedor pontepretano quer ver mudanças de atitude da diretoria para que a Ponte possa voltar o mais rápido possível aos momentos de glória dignos da sua história, dignos da sua camisa. Infelizmente, a Macaca vai estar na Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, CH. É o seguinte, eu vou comentar pouco, porque nessa hora, quanto menos você falar, é melhor. Não é? Eu não estou surpreso com o que aconteceu. Quem me acompanha todo dia sabe o que eu penso sobre o time
sobre o trabalho feito nos dois times de Campinas. Eu só digo o seguinte, os dois times mereceram, com todas as letras, caírem para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia CH, bom dia, amigos da Bandeirantes. Meu abraço ao torcedor da Ponte, ao torcedor do Guarani, né? O Guarani, a situação já estava definida desde a última segunda-feira, né? Depois de ter empatado em casa com o Amazonas, matematicamente o Guarani já tinha caído e a Ponte ainda tinha alguma possibilidade de escapar. Dependia de ganhar esse jogo aí do Sport para não depender de ninguém, ou ainda ia depender de alguma coisinha, mas as coisas poderiam dar certo. Você vê que o CRB que estava na frente, né? Também ganhou o jogo do Santos e a Ponte contava com outro resultado, mas não adianta contar antes. Então, quando a Ponte foi goleada no sábado à noite, os resultados de ontem iam acontecer, porque o Santos já era campeão. Então eu tenho que dizer o seguinte, um abraço pro torcedor da Ponte, um abraço pro torcedor do Guarani, não abandonem os seus clubes, já vivemos dias piores do que esse aí, tá? Já vivemos Ponte em módulo D de Campeonato Brasileiro, olha, na época lá dos idos anos de 95, 96. Então é o seguinte, não dá para excluir desse balaio a incompetência e os equívocos cometidos. Ponto. Não dá. Um clube que faz 11, já estou comentando os dois no pacote, no primeiro turno, Guarani, e o outro que faz 12 no segundo, mas tem mais 3, não vai mudar nada. Que faz 12 em 17 jogos, 18 jogos, não dá para livrar a cara de ninguém. 19. Não, é que a Ponte tem um ainda por jogar. Tá? Fez 18. Ainda joga com o Avaí. Então são 18. Você tem alguma dúvida do que vai acontecer lá? Não tenho dúvida, mas eu estou dizendo que no momento são 12 pontos em 18 jogos. Então é o seguinte, os dois comentados aí num pacote só, não dá para livrar a cara de ninguém. E não é só diretoria. É jogador perna de pau, jogador que amarela, jogador que tem medo da torcida, jogador com espírito de perdedor. E eles estão aí porque alguém, com muita inteligência, entre aspas, foi buscar esses caras para defender os nossos clubes. Então, tudo foi feito para derrubar os dois. Parabéns, vocês conseguiram. Em Campinas, 11h53 agora. É hora do Clube da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH. Oi também para os nossos companheiros da técnica da Rádio Bandeirantes. Olha, o Guarani entrou em campo neste domingo pela manhã, jogando lá no estádio Augusto Bauer contra o Brusque. Penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo dos dois times que já estavam matematicamente rebaixados à Série C. Foi um jogo modorrento, né? Um jogo sonolento. Ninguém queria muita coisa, não. O Guarani acabou dando oportunidades para jogadores pouco aproveitados, né? O técnico Alan Al escalou o goleiro Fred Conte como titular. Depois, no final da partida, no segundo tempo, né? Colocou o Léo Porfírio, jogador vindo das categorias de base. Aliás, Léo Porfírio marcou, né, o gol do Guarani na derrota pelo placar de 2-1. E esta oportunidade, ou essas oportunidades para jogadores pouco aproveitados, isso faz parte do planejamento já do Guarani, visando a próxima temporada. Mas vamos ouvir, CH, o que disse o técnico Alan Al. Ele falou sobre a derrota para o Brusque pelo placar de 2-1, resultado que não dá mais ao Guarani a condição de deixar a última posição, né? O Guarani vai terminar o campeonato na lanterna desta Série B. Ouçamos o Alan Al. Mais uma vez, né? Parece uma coisa repetitiva, mas que vem acontecendo. A gente tem as melhores oportunidades, a gente tem o maior volume de jogo, a gente tem o domínio da partida, mas tem pouca efetividade. Isso vem sendo um erro recorrente, né, na hora das conclusões, um pouquinho mais de energia na hora das finalizações. Infelizmente, acabamos pagando um preço não só hoje, mas durante toda a competição, de dominar o adversário, de jogar bem, de ter uma postura ofensiva, mas com pouca efetividade.
Então a gente sabe que futebol é eficiência, é você superar o adversário no número de gols e não somente no domínio da partida. Mas vamos seguir em frente, continuar trabalhando e já pensar no próximo confronto. O Guarani agora encerra a sua participação na Série B no próximo domingo, 18h30, contra o Ceará. O Guarani não tem mais nada a buscar no campeonato, o Ceará briga pelo acesso. É jogo importante para a equipe cearense, mas o torcedor bugrino não vê a hora de acabar logo esse campeonato, essa temporada, para quem sabe respirar novos ares a partir de 2025. CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30, com mais um Nossa Área para você.